Olá, paz seja contigo. Eu sou o pastor Sidney Luiz. Quero agradecer você por estar aqui em nosso canal. Quero pedir para você se inscrever. Se você não é inscrito ainda, clique em vermelhinho aí, se inscrever e acione aí o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Quando assistir um vídeo, escreva aí um comentário, pelo menos um amém, um glória a Deus, ou uma dúvida, uma pergunta, e clique também em curtir. Por que tudo isso? Inscrevendo-se, comentando e curtindo, você nos ajuda a levar a palavra de Deus mais longe e abençoar muito mais pessoas. Porque você que é uma pessoa abençoada, você que já conhece a palavra de Deus, acaba recebendo muito de Deus em cada mensagem. Imagine aquela pessoa que está sedenta, aquela pessoa que está com fome de Deus, aquela pessoa que não sabe, mas precisa de Deus. Então você nos ajuda a levar a palavra de Deus e esse é o intuito do nosso canal, abençoar vida e transformar vidas com a palavra de Deus. Deus abençoe você. A Bíblia Sagrada, no livro de 2 Reis, no capítulo de número 5, versículo 1 ao 4, diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá, ou seja, quisera que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou o seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Amém, graças a Deus. Então é importante que você preste bastante atenção, porque o que você recebe de Deus, toda bênção, todo milagre, ela vem da revelação da palavra de Deus, e Deus revela a sua palavra em cada coração. Eu vou estar falando um pouco aqui sobre esse texto, e em cada coração Deus fala de uma forma diferente, porque cada pessoa aqui tem uma história, tem uma luta, tem um sofrimento diferente, e cada pessoa aqui tem uma maneira de se relacionar com Deus diferente e uma necessidade diferente. E quando nós nos reunimos com todas essas diferenças, mas em um culto de adoração a Deus, o Espírito de Deus, que não trata todos de uma mesma forma, mas cada um na sua individualidade, trabalha a necessidade de cada um. Então você vai receber nesta noite a palavra de Deus para a tua alma, para o teu coração, a palavra que você precisa, que você necessita, que vem de Deus. E quando você recebe a palavra, ela então vai transmitir ao seu coração a fé. Quando você crê na palavra, você se habilita para ser abençoado. A fé é que faz com que eu seja abençoado. E nós podemos, através desta campanha, colocar a nossa fé em ação. E para tanto, hoje, eu quero falar um pouco sobre este homem chamado Naamã. Naamã era um homem, na sua época, de uma posição. Naamã era um homem de títulos. Naamã era um homem importante. Naamã era um dos maiores homens de guerra da sua época, porque ele era chefe do exército do rei da Síria. Ele era um homem importante de uma nação muito importante. Naamã era um homem respeitado. Aonde ele chegava, ele era respeitado por ser quem ele era. Naamã era um homem que as pessoas honravam, e certamente as pessoas desejavam, os homens daquela época desejavam ser como Naamã, ter uma posição como a que tinha Naamã, de um homem guerreiro, um homem valoroso, um homem vitorioso. Esse era Naamã, homem de guerra e de vitórias.
Porém, diz a Bíblia, como nós acabamos de ler, quando Naamã chegava em casa, e certamente quando ele estava na sua intimidade com a sua família, ele se transformava, porque já não era mais o soldado, o guerreiro, já não era mais o homem de títulos, ele era apenas um homem que agora estava muito doente. Diz a Bíblia que além de todos os títulos, apesar de toda a fama, de todo o poder que ele tinha, diz a Bíblia, porém ele era leproso. A lepra nesse tempo era algo terrível. A lepra nesse tempo era uma sentença de morte. Dizer que alguém estava leproso era dizer: olha, esta pessoa tem poucos meses, dias de vida. Esta pessoa, ela vai morrer. Não existe cura para a lepra, e ainda havia um peso emocional muito grande, uma vez que a lepra estava ligada ao pecado. Uma pessoa naquele tempo com uma lepra era tida como uma pessoa que havia, quem sabe, cometido um pecado terrível e fora castigado com uma doença tão terrível da mesma forma. Então Naamã estava numa situação muito complicada. Pelo que nós olhamos pela Bíblia, a lepra de Naamã estava em um estágio inicial. Provavelmente ele estava vivendo aquele impacto da notícia, que lhe dava a sentença de morte, aquele impacto que dizia que ele era um homem com os dias contados, porque ele ainda estava com a família, ele ainda estava em sua posição, mas a doença tirava o homem de todas as suas funções, inclusive da sua família. Ele era retirado da sua família e a expectativa era a perda total, é que este homem ou que esta pessoa esperasse a morte, ela fosse separada para morrer. Não havia esperança para Naamã. Embora ele sendo um homem tão importante da sua época, embora ele sendo um homem com tantos títulos e poder, não havia esperança para ele, humanamente falando. A sua situação era simplesmente terrível. A notícia que ele recebera certamente foi uma notícia que abalou as estruturas, não só dele, mas de toda a sua casa e de toda a sua família. Essa é a história de Naamã. Assim começa a história de Naamã. Mas chegando para os dias de hoje, porque toda vez que eu leio a Bíblia, principalmente no Velho Testamento, eu gosto de ler, imaginar e transportar para os dias de hoje. Nós vivemos uma época diferente em que a medicina nos últimos anos, a tecnologia avançou bastante, mas isso não tira de nós alguns momentos da vida de, por algumas razões, recebermos alguma notícia ou alguma sentença terrível, até mesmo de morte, seja em qualquer área da vida. Às vezes uma situação que parece que não tem saída, aquela situação que parece que não tem jeito, seja na questão física, espiritual, conjugal, eu não sei qual a situação que de repente você começa a pensar e a imaginar agora. Mas imagine, às vezes, como nós cantamos aquela canção, pode chegar uma notícia que não seja boa, só de chegar um comunicado que não seja bom, e muitas vezes isso rouba a paz das pessoas. Talvez um diagnóstico médico, o impacto da notícia, ele é complicado, a pessoa não conseguir entender sobre essa questão ainda, e aí vai trabalhar a visão da pessoa, porque quando ela começa a enxergar algumas coisas, a situação começa a caminhar, parece que em progressão daquilo que ela está enxergando. Isso tanto faz ser coisa boa como ser coisa ruim. Às vezes a gente nem sabe sobre uma enfermidade, você nem sabe o que é isso, aí acontece com você, com alguém da tua casa, e você logo começa a descobrir tantas coisas, e começa a perceber que é algo meio que comum.
E aí você começa a enxergar esse mal em todos os lugares. Imagina você de repente querendo comprar um carro, talvez já aconteceu com você, e você nem parava para pensar, mas de repente você começou a pensar: eu quero comprar este carro. Aí você começa, parece aqui na nossa cidade, não vejo muito esse carro, mas quando você pensa em comprar, você começa a observar que tem esse carro. E aí quando você compra, você começa a observar que tem bastante. Você fala: poxa, estava escondido, onde é que estava tanto carro assim? E você começa a observar, não tinha muito essa cor. Peraí, só porque eu comprei, dá até a impressão que as pessoas correram lá e falaram: pera, eu vou comprar igualzinho o seu. Até parece, você olha do lado, de repente até o seu vizinho está com um igual, e às vezes até já tinha. É que você começou a olhar, focar e a observar, e você começa a enxergar. Quando você começa a olhar, focar e observar as bênçãos de Deus, você consegue enxergar melhor as bênçãos de Deus. Mas tem gente que só consegue olhar e focar no mal, e ele só enxerga o mal. Tem pessoas que você encontra ela e o dia todo ela só consegue reclamar, e ela só consegue enxergar coisas ruins, porque ela está focada naquilo que é ruim, e ela começa a ver o mal, e o mal acaba trazendo destruição para a sua vida. E o mal, ele tem uma força e um poder muito grande. O mal tem um poder criativo muito grande, é tão grande que ninguém precisa simplesmente desejar alguma coisa ruim e a pessoa basicamente já pega. Você passa perto de alguém que está, por exemplo, gripado, e a pessoa não precisa: olha, desejo a minha gripe para você, mas só de conviver um pouquinho você pode ficar gripado. E as pessoas não precisam. Aí quando a pessoa espirra, você fala saúde, mas as pessoas não pegam saúde das outras. Mas o mal, a doença, a enfermidade é mais fácil pegar. A situação às vezes vem e a gente começa a enxergar, e por enxergar e focar demais no problema, a gente começa a falar demais no problema. E quanto mais a gente olha para o problema, quanto mais a gente foca no problema, e quanto mais a gente vai conversando sobre o problema e até mesmo reclamando sobre o problema, ele vai se agigantando e se torna cada vez maior. Ninguém resolve um problema por falar demais sobre o problema. Ninguém resolve uma situação porque começa a reclamar demais sobre aquela situação. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele era um gigante. E quando Davi chegou diante do gigante, imagina Davi menor, olhando para aquele homenzarrão, ele vai levantando os seus olhos, e quanto mais ele olha, maior é o homem. Mas que homem é esse? Olha o tamanho do gigante Golias. Mas Davi, ele não foca apenas no gigante, ele levanta a sua cabeça até que ele consegue olhar acima do gigante, aonde estava assentado o Senhor dos exércitos. Ele olha acima, onde vem o seu socorro. De onde que vem o nosso socorro? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. E o nosso Deus está acima do problema, acima de toda e qualquer situação. Então não importa qual é o diagnóstico, não importa qual é o problema, existe um Deus que é muito maior e que pela fé Ele pode reverter esta situação nas nossas vidas. Naamã não enxergava nenhuma solução, mas Deus, Ele escreve certo por linhas tortas e escreve certo por linha certa. Ele escreve na linha que Ele quer. E havia naquela terra uma menina que era do povo de Israel. Essa menina havia sido levada como escrava e havia sido colocada dentro da casa de Naamã. A Bíblia não conta muito, não fala muito sobre a história dessa menina, apenas diz que ela era uma menina de Israel. Mas essa menina nos mostra que era uma menina instruída nos ensinamentos do povo de Deus de Israel. Porque mesmo na casa do homem que havia levado-a como escrava, ela não queria o mal daquele homem a ponto de testemunhar dentro da casa dele, aonde não havia mais esperança. Ela diz que ela conhecia a esperança para a vida do seu patrão que havia levado como escravo. Às vezes acontecem algumas coisas na nossa vida e nós não entendemos muito bem.
É por isso que eu sempre digo: quando você entende, confia, e quando você não entende, confia em Deus. Só resta confiar, porque Deus é Deus. E aquela menina, ela fora levada como escrava, e ela estava em um lugar que certamente ela não queria estar, ela não escolheu estar, mas ela estava lá. Eu não sei aonde você está agora, talvez você gostaria de estar em outro lugar, na situação, na vida, no trabalho, na família, talvez você gostaria de estar em outra posição, talvez você tenha pensamentos grandiosos, para onde você vai estar, que Deus abençoe e que você chegue lá, mas o lugar que você está agora, aonde você está, mesmo que pareça não estar muito legal, eu quero dizer que foi Deus quem colocou você lá, para abençoar você, e para abençoar pessoas através de você. Aquela menina mal sabia, mas ela estava lá, para que um milagre acontecesse, e depois de tantos anos, eu pudesse pregar sobre esse milagre, que foi por causa de uma menina. Ela testemunhou, ela chegou para sua patroa, e disse assim: olha, quisera Deus que o meu patrão, que está sem esperança, que acha que vai morrer, quisera Deus que ele estivesse diante de um profeta que tem lá em Samaria. E a patroa diz: mas como assim? Ela diz: lá tem um profeta, um homem de Deus, e esse homem de Deus certamente iria rogar ao Deus vivo de Israel, porque lá em Israel, na nossa terra, existe um Deus, e lá em Israel tem profeta. E se ele estiver diante do profeta nessa terra, que serve esse Deus vivo, ele poderia ser curado. Certamente a patroa olha para ela abismada e querendo acreditar, e a fé nascendo em seu coração pelo testemunho daquela menina, daquela garota. Ela então começa a crer, e ela procura o seu marido e diz assim: olha, assim disse a menina da terra de Israel, e explicou tudo o que a menina havia falado, contou o que a menina havia dito. E a menina havia dito que na terra de Israel havia um Deus, e havia profeta na terra de Israel. Olha aqui para mim, preste muita atenção. A sua casa é a terra de Israel, a sua família é a terra de Israel, e na sua casa e na sua família existe um Deus, que é o que criou os céus e a terra. E na tua casa e na tua família existe um profeta. Você é o profeta de Deus, levantado na sua casa e na sua família, para abençoar a tua casa, a tua família e aqueles que chegarem até você. Esse homem foi levado até a terra de Israel, foi escrito carta de rei para rei, e levado para o rei de Israel, para que ele fosse curado. Eles não entendiam muito como é que funcionavam. O rei de Israel ficou até assustado, achando que fosse alguma questão para se iniciar uma guerra. O rei de Israel disse: como é que pode mandar um homem leproso para eu curar ele? Quem sou eu para curar um homem leproso? Mas encaminharam Naamã ao profeta, o profeta de Israel. E Naamã preparou-se para a viagem, começou uma viagem em direção à casa do profeta. E Naamã, um homem rico, certamente levou dinheiro, levou presentes para receber a bênção, quem sabe para comprar o milagre, porque se ele fosse curado seria uma coisa valiosíssima, então merecia pagar muito caro, mas ele nem sabia como Deus trabalhava e que não era assim que funcionava. Se nós lermos a Bíblia com mais cuidado e com mais tempo, nós vamos perceber que o
que Naamã, quando chega na casa do profeta, ele já vai esperando que o profeta o receba com honra, que o profeta faça uma festa, porque ele é um homem importante, e que o profeta faça uma oração bonita, faça de um jeito que o agrade, para que ele seja curado e todo mundo fique feliz. Porém, quando Naamã chega, ele nem se encontra com o profeta, ele recebe apenas uma ordem. Ele vai, escuta, preste atenção, Naamã vai buscar uma bênção e recebe uma ordem. Ele vai buscar uma bênção e recebe um mandamento. Ele vai buscar uma bênção e recebe uma direção. Olha, faça tal coisa. Na verdade, toda bênção, ela vem da obediência, e Naamã precisava obedecer. Naamã precisava entender que ele tinha que receber a bênção do Deus de Israel, e essa bênção não era comprada, ela é de graça, e se recebe pela fé. Então tem que se posicionar pela fé, com simplicidade, apenas acreditar. E a ordem era esta: Naamã, você deve mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. 7 mergulhos. Por que não apenas 1? Por que não 2? Por que não 3? Por que 7? Era a ordem do profeta, a palavra de Deus, e ele deveria obedecer. Isso deixou Naamã muito bravo, isso deixou Naamã irado por 2 coisas. Primeiro, porque o homem de Deus não veio falar comigo. Por que ele não veio e fez uma oração bonita para mim? Por que eu tenho que mergulhar nesse rio? E outra, se é para mergulhar no rio, por que ele não manda mergulhar nos rios de Damasco? As águas são mais claras e limpas, porque naquela localidade o rio Jordão era de águas turvas. Ele disse: há águas mais limpas lá, por que eu tenho que mergulhar aqui? Ele se posicionou e disse: eu vou embora, eu fui maltratado, eu não fui recebido como devia, e se prepara para ir embora, para morrer leproso. Aí é muito importante, irmãos, nessa vida, a gente saber quem é que anda com a gente, quem é que está do nosso lado. Naamã, ao se posicionar para ir embora, poderia ouvir dos seus servos, dos homens que andavam com ele: é verdade, meu Senhor, tu és um herói de guerra, é verdade, meu Senhor, tu és maravilhoso, é verdade, meu Senhor, tu não precisa passar por essa humilhação, vamos embora dessa terrinha aqui, sacode a poeira do pé, e ele ia morrer. Cuidado com quem anda do seu lado, cuidado com quem te elogia, cuidado com quem só fica falando coisas que você gosta de ouvir. Naamã ouviu dos 2 servos dele, não era bem o que ele queria ouvir. Os servos se viram para ele e trazem ele para a realidade. Diz: meu Senhor, o que te pediram demais? Tu estás leproso, o Senhor vai morrer, e pediram apenas para o Senhor dar 7 mergulhos. Poderiam te pedir coisa pior, mas estamos falando da tua vida, estamos falando de um milagre, estamos falando de uma cura. O que importa, Senhor? Obedecer. A menina e os 2 servos foram os 3 mensageiros para Naamã. E o mensageiro é importante, mas o mais importante é a mensagem que ele traz. E Naamã então resolve ouvir a voz, o conselho, a orientação das pessoas que estavam com ele. E ele precisa então descer as águas do Jordão, ele precisa tirar a sua roupa, toda aquela estrutura que ele tinha, ele precisa descer do seu orgulho, ele precisa se vestir com a roupagem da simplicidade e da humildade, para descer nas águas turvas do Jordão. Ele precisa, então ele faz, e ele mergulha uma vez, e quando ele sai das águas, ele continuava doente.
Ele mergulha 2, 3, 4, 5, e a palavra era 7, então importa obedecer. E ele mergulha 6 vezes, sai do mesmo jeito, parece que nada havia acontecido, mas quando ele mergulha a 7ª vez, segundo a ordem do profeta dada na direção de Deus, ele se levanta das águas curado, e a sua pele era limpa da lepra. Ele recebe o milagre pela obediência e volta para a sua terra abençoado, porque ele foi numa terra que existia um Deus e que tinha profeta, e ele obedeceu. A igreja também é a terra de Israel. Hoje você está na casa de Deus. Este lugar aqui é a terra de Israel. Diga: aqui é a terra de Israel. E aqui tem profeta de Deus, e eu profetizo sobre a sua vida. Se você obedecer, se você for fiel, se você participar da campanha, caminhar em fidelidade até o final, eu não sei o que você tem colocado diante de Deus, qual é a causa que você tem posto diante de Deus, mas eu sei que Deus está olhando para você agora. Ele vê os seus pensamentos, o seu sentimento, Ele vê o seu coração, Ele conhece as tuas lágrimas, Ele sabe o que você precisa, e a bênção que você necessita, Deus já tem preparado para você, porque você está na terra de Deus, a terra de Israel, e há profeta neste lugar. Eu quero que você creia e tome posse pela fé. Não importa qual a situação, receba de Deus e seja abençoado por Deus.